Fala aí, macho velho, deixa eu te perguntar. Tu acha que compensa comprar jogos no lançamento? Ou é melhor o cara parar e pensar duas vezes antes de comprar jogo no lançamento? Bora trocar essa ideia hoje? Esse vídeo aqui não é uma reclamação, nem muito menos um ataque. Eu não gosto de fazer esse negócio de atacar quem compra jogo no lançamento, não. Esse vídeo aqui é uma resenha sobre esse tema que eu achei interessante trazer para vocês aí, já que a gente vai ter agora o GTA 6, ok? Esse vídeo também não é baseado somente se vale ou não a pena comprar o GTA 6 no lançamento. A questão é sobre como um todo, cara, sobre se vale ou não comprar jogos em geral no lançamento ou não. Teve uma época, cara, que era praticamente um evento a gente comprar um jogo. A gente geralmente comprava em mídia física e com o passar do tempo a gente veio tendo essa cultura de comprar também jogos em mídia digital. Antigamente tu fazia a pré-venda de um jogo em mídia física e tu ficava ansioso até a data daquele dia que tu poderia ir naquela loja buscar, ou até mesmo o dia que a empresa iria te entregar o jogo. E basicamente era só isso, você esperava chegar o dia que podia jogar, pegar o CD, colocar no console e simplesmente jogar. Hoje muita coisa mudou, vocês não acham? Hoje basicamente tu comprou o jogo, tu tem ali o jogo, seja ele mídia física ou mídia digital, tu compra ele, tem que baixar o jogo. Já começa aí essa mudança. Por exemplo, recentemente comprei um Xbox 360, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Se você não viu ainda, tu tá perdendo tempo, vai lá clicar no link que vai aparecer aqui em cima, confere lá. E o Xbox 360, eu apenas coloquei o DVD e já rodou o jogo, não precisou instalar, não precisou nada. E aí hoje tu compra o jogo, seja ele mídia física ou digital, tu comprou o jogo, tu instala. Pouco tempo depois, até mesmo no dia do lançamento, sai o que? Um patch de correção de bugs. E até mesmo depois de alguns meses são encontrados, problemas de desempenho e após esses meses que se passaram após a data de lançamento, o jogo ainda passa a ter correções. E nesse período que ele se passou da data de lançamento, o preço muitas das vezes já até baixou. E aí essa é a pergunta que eu te faço baseado nisso. Vale a pena comprar jogo no lançamento, ou a indústria como um todo mudou tanto a maneira de lançar jogos que é melhor a gente esperar mais um bocado de tempo para saber se compra ou não aquele jogo? Responde aí para mim no campo dos comentários, vamos trocar essa ideia sobre isso. Enfim, teve uma época, galera, que PlayStation 2, GameCube, Nintendo, próprio Xbox também, os jogos eles vinham da maneira que era para eles virem. Eles vinham completos. Naquele tempo nem todo mundo tinha acesso à internet, não que hoje todo mundo tem, eu sei disso, mas naquele tempo era muito mais restrito à internet como um todo para quem jogava. Então as empresas tinham uma obrigação que era fazer o básico, entregar um jogo praticamente ou completamente pronto. Eu sei também que naquele período também existiam jogos que vinham bugados, eu sei, mas a porcentagem dessa quantidade de jogos que eram entregues mal acabados era infinitamente menores do que a gente tem hoje em dia. Logo, a galera não tendo conexão com a internet como a gente tem hoje, com mais facilidade, não tinha como as empresas entregarem um patch de correção. Então elas se sentiam obrigadas a fazer o básico, que é o quê? Entregar o jogo já completo. Hoje em dia não, elas se confiam que é só soltar um patch, atualização, a galera baixa e tá resolvido. E aí é que eu digo que a internet ela mudou a indústria dos games. Hoje a gente tem Hotflix, tem Day One, tem a atualização semanal e sem falar também nas atualizações mensais, e tem jogo aí que tem atualização praticamente até diária. Galera, esses patch que eles soltam às vezes no dia do próprio lançamento do jogo, eles poderiam ser alguns patches, cara, para corrigir coisas assim praticamente imperceptíveis pro público geral, tá entendendo? Não. Hoje em dia parece que esses patch que eles soltam é praticamente parte do desenvolvimento do jogo. Então eles lançam um jogo inacabado, eles entregam o jogo em um prazo estipulado e acabam não concluindo o jogo naquele prazo por N fatores. O que eles fazem? Não, vamos manter a data do lançamento até para não prejudicar a nossa imagem e prejudicar também os nossos patrocinadores. A gente entrega o jogo inacabado e se confia que pela internet consegue soltar um patch, e é isso que eles fazem, lançam um jogo inacabado. A maior empresa, na minha opinião, que é exemplo disso é o próprio EA Sports, a empresa que fabrica o EA FC, o famoso FIFA. Aquele jogo, se você acompanhar, por ano tem no mínimo 25 atualizações gigantes, sem falar nas menores. Então
eles se confiam nesse método de você poder lançar um jogo inacabado e com a internet eles conseguem fazer o restante do jogo. E não é somente a EA que faz isso, em outras empresas. Por exemplo, a gente também tem o Cyberpunk 2077. O jogo veio com muitos bugs, principalmente na plataforma do Xbox One e do PlayStation 4 na época. Naquele período, a Sony até removeu ele da história da Sony para poder tentar não ter tanta reclamação de uma determinada empresa de um jogo que foi lançado totalmente inacabado. Eu diria que o Cyberpunk ele virou praticamente um símbolo do que pode acontecer com um jogo quando ele é lançado inacabado. Isso sem falar também no próprio Battlefield 2042. Tivemos vários bugs, problemas nos servidores, falta de desempenho e também a falta do conteúdo que era esperado pela galera. Ixi, também temos aí, por exemplo, o próprio Assassin's Creed Unity. A gente tinha uma física quebrada, os NPC sem rosto e os infinitos bugs. Mas também temos o No Man's Sky, é um outro exemplo, só que esse exemplo aqui, ele é um pouco diferente, até se assimila também um pouco ao Cyberpunk, até porque o Cyberpunk hoje em dia, ele se torna praticamente uma referência do que não fazer no lançamento, mas como um jogo pode se recuperar com o passar dos anos, né? O Cyberpunk hoje é referência gráfica, então No Man's Sky, por exemplo, no lançamento foi prometido que teria várias funções que não foram entregues. O que foi que aconteceu? É um exemplo prático de um jogo que pode evoluir perante as atualizações, e hoje ele é visto como um jogo de uma forma muito mais positiva. Enfim, eu acredito que as empresas antigamente elas tinham uma preocupação maior porque sabiam das limitações de poder entregar uma atualização. Hoje, por exemplo, cara, a gente se depara com um jogo no lançamento, um exemplo, a 80 euros, depois de 3 meses, baixa para 60, passa-se 6 meses, o jogo fica 45, e aí depois vem a promoção que o jogo ficou 30 euros. E quando ele entrou nessa promoção de 30 euros, além de tu pagar muito mais barato, tu vai pagar menos da metade do valor, tu ainda vai ter provavelmente uma experiência muito mais estável. Por quê? Porque quando ele foi lançado, provavelmente veio com bugs, a comunidade reportou, a empresa talvez, muito provavelmente tenha corrigido, então você vai pagar muito mais barato pelo produto e ainda vai ter uma experiência muito mais completa em comparação a quem comprou no lançamento. Mas enfim, eu acredito também que tá muito voltado para a parte da psicologia, para quem opta realmente comprar o jogo no lançamento. E volto a falar, isso não é uma crítica não, são só pontos que você pode pontuar ou não aí, se vale ou não a pena comprar jogo no lançamento. Por exemplo, por que eu falei da psicologia? Porque geralmente quem compra no lançamento, ela quer evitar ter uma frustração de spoiler para não estragar a experiência dela. Ela quer participar às vezes do próprio hype do jogo, ela quer viver aquele hype. Tá tudo certo, cara, tem que falar várias vezes que não é uma crítica, porque tem uma galera que tem 2 neurônios e não entende o que é apenas uma pontuação de uma crítica. Enfim, essa galera que compra no lançamento, ela quer participar do evento, ela quer sentir que ela faz parte daquilo, ela quer conversar com os amigos sobre o jogo, ela quer jogar junto com os amigos, ela quer estar dentro daquele ramo. Mas será que esse valor de você pagar mais caro para poder vivenciar isso, será que justifica o valor para você estar dentro desse ramo que eu acabei de citar, mesmo jogando em uma versão incompleta? Porque, desculpa, mas não tem como falar que todo jogo que é lançado hoje em dia ele vem incompleto. Na minha opinião é essa. Ele pode ser o jogo mais pica, mas ele vai estar sempre naquela mesma semana, provavelmente recebendo algum update. Isso sem falar nos decorreres dos dias e dos meses. Então, será que esse preço que tu paga mais caro no lançamento vale a pena? Lembrando, isso é apenas um questionamento sobre isso. E aí vem a pergunta: mas por que tantas empresas investem tanto no lançamento, na pré-venda? Por que tem tanto marketing em cima de uma pré-venda de um jogo, seja ele um AAA, um jogo mediante, um jogo pequeno? Por que será? Simples. Primeiro, na minha humilde opinião, é porque ela garante uma receita antes de terem uma análise. Por exemplo, eu como usuário vou comprar um jogo sem ter feito uma análise, né? Sem alguém ter jogado na internet uma análise. Então, quando eu compro o jogo, eu já estou gerando receita para a empresa, mesmo sem a empresa saber se vai ser criticada ou elogiada por aquele jogo. Então, ela já gera uma pré-receita, mesmo antes, sem saber se o jogo dela vai ser criticado ou se vai ser elogiado. Então, ela já garante uma receita antes mesmo do produto
ser avaliado. E seguindo esse mesmo caminho, eles aumentam a previsibilidade financeira, se aquele jogo vai ser rentável ou se não vai ser. E logo isso reduz o quê? O risco comercial da empresa, se o nome dela vai ser bem falado, se o nome dela vai ser mal falado. E seguindo por esse mesmo caminho, tem até a redução do risco comercial, porque quando ela vê que tem uma pré-venda que está a todo vapor, ela já meio que teve a sua previsibilidade financeira baseada nos jogos que ela já fez a venda antes do lançamento, então ela sabe se ela vai correr um risco ou não no meio do comércio dos jogos, se a empresa vai vender muito ou se talvez seja uma venda mediana. Mas enfim, cara, nem todo jogo que é lançado ele é entregue às baratas, ele é entregue inacabado. A gente tem alguns exemplos de jogos que, na minha opinião, no seu lançamento foram bons jogos, foram jogos ok, vieram praticamente completos. Por exemplo, o próprio Astro Boot foi muito bem falado no lançamento. Outro que também foi muito bem falado no lançamento foi o Clair Obscur Expedition 33. Cara, vai tomando essa poliglotância. E outro que eu vou ter que gastar o meu inglês, que foi muito bem falado também no seu lançamento, foi o Metaphor Refantasio. Que é isso? É um jogo de fantasma? É baitola. Enfim, galera, o que eu quero falar com isso? Tem os dois pontos. A gente tem grande parte dos jogos sendo lançados de forma inacabadas, mas a gente também tem outra parte que são jogos muito bem acabados, entregados para o seu consumidor na data de lançamento. E mesmo assim, esses jogos que estão ok, estão bons no seu lançamento, recebem atualizações durante a sua vida útil. Então, nem tudo é ruim, nem tudo é merda. E no fim das contas, eu não acho que você comprar o jogo no lançamento ele seja um erro. Eu acho que o problema é você meio que comprar por impulso. Hoje a gente tem reviews dos jogos no dia do lançamento, a gente tem análises técnicas do jogo no dia do lançamento, a gente tem vários vídeos de comparação de desempenho, vários criadores de conteúdo aí mostrando como é que o jogo tá rodando. Então, comprar por impulso sem talvez fazer uma análise, talvez fazer um estudo de mercado, eu acho que qualquer compra feita por impulso, eu acho que é uma péssima compra, cara. Eu acho que no geral esperar uns 2 ou 3 dias ela te evita uma frustração, e esperar alguns meses te faz jogar um jogo mais completo e com melhores preços também. Então talvez a pergunta não seja vale a pena comprar jogo no lançamento? Talvez a pergunta certa seja esse jogo ele realmente merece que eu compre ele no lançamento? No geral, galera, eu acho que isso vai muito da opinião particular de cada um. Eu não tenho esse costume de comprar jogo em lançamento, mas eu também não critico quem compra, porque você realmente quer ter a sua própria experiência às vezes. Eu também entendo e acredito que quando você fica só baseado na opinião de youtuber, de qualquer tipo de criador que seja, você não vive aquilo, você fica só baseado na experiência de outra pessoa. Por exemplo, eu posso dar opinião aqui falando que o controle do Xbox Series S é o pior controle da geração. Pode muito bem outra pessoa que não produz conteúdo e pela minha opinião, e ela está perdendo a oportunidade de talvez para ela o controle do Xbox Series S seja o melhor controle que ela já fez uso da vida dela. Então, são opiniões baseadas às vezes em achismo, opiniões às vezes baseadas em análises técnicas, que eu acho que é importante você observar e analisar, mas eu acho que é mais importante ainda você tirar a sua própria conclusão. Então, eu nunca vou dizer aqui, se um dia o meu canal estourar, eu virar referência a alguma coisa, eu nunca vou dizer assim, cara, não compra esse aqui porque é uma merda. Eu tenho certeza que eu vou falar o que eu já falei em outros vídeos quando eu fazia conteúdo de FIFA. Falei, cara, na minha opinião, isto aqui é uma merda. Eu não compraria. Se eu não produzisse conteúdo, eu não compraria esta merda. Agora, cabe a você decidir em cima do que eu estou falando, do que eu estou mostrando, se você acha que vale ou não a pena. Se você achar assim, cara, o que esse maluco aí tá falando, eu concordo, mas acho que eu vou pagar pra ver. Então vai lá, mano, compra, porque a experiência é única. Ela é individual. Você pode tomar base no que eu estou falando ou qualquer outro produtor de conteúdo fala, mas eu acho que a experiência de você jogar, ela é única, ela é só você que está naquela imersão, só você que está vivenciando aquilo. Então basta você fazer análise e tirar sua própria conclusão se o jogo vale ou não a pena você comprar no lançamento, beleza? Deixa tua opinião aí nos comentários, fiquem todos com Deus, um grande abraço, cuidem-se bem e até lá próxima!